Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma doutrinária virtual e hoje trazemos mais um convidado, um grande amigo de épocas aí de congebe, de confraternizações em eventos espíritas. Meu querido amigo Jal, nome Jaldinei, mas todos conhecem ele como Jal. Ele aceitou o convite de trazer um tema, fazer uma palestra aqui na nossa doutrinária virtual. E ele trouxe esse tema, a caridade segundo o apóstolo Paulo. E antes de passar a palavra para ele, gostaria de chamar a todos para um momento de oração. Então, gostaria de solicitar que todos se fechar os olhos ou tanto faz, de forma que se sentir mais confortável para entrar em conexão com Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas nos livrai todo mal. De toda a falta de fé, nos livrai de toda a falta de esperança. O Senhor Deus é o reino, poder e a glória para todos sempre. E agradecemos mais uma vez esse momento de conexão com o divino, esse momento de aprendizado. Gostaria de pedir humildemente a tua luz para aqueles que estão precisando de ajuda, para os mais necessitados. Ajudai, Deus, todos aqueles que estão nos hospitais, em sofrimento, todos aqueles que estão passando por dificuldades psicológicas dentro de casa. Ajudar para que todos tenham fé, esperança, paciência e resignação. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado por tantas coisas boas que o Senhor tem nos trazido. Muito obrigado por mais uma doutrinária virtual. Que assim seja. Gostaria de passar a palavra para nosso grande amigo Jaldinei. Olá, amigos e amigas. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Para a noite de hoje, o tema que nos traz essa oportunidade de reflexão é um tema que o nosso amigo Paulo, o apóstolo, ele, de algum modo, aprofundou bastante a própria noção e ideia de caridade. Ele simplesmente mergulha de tal modo que faz simplesmente deixar um pouco mais distante da própria ideia pura e simples da caridade enquanto dá uma esmola. Ele coloca nesse momento a ideia de caridade um pouco mais além, como aquele exercício que deveríamos estarmos condicionados a fazer todos os dias. E nesse exercício ele deixa uma das mais belas cartas escritas na humanidade, que é a carta aos Coríntios, do 13 Coríntios. Se minha cabeça é isso mesmo, capítulo 13. É uma das mais belas cartas que contida no Evangelho e é um dos mais belos textos que a humanidade já produziu. E nesse momento, para a gente talvez iniciar e depois ir trabalhando pouco a pouco com ele, me desculpe aqui, me dá licença de ler para não perder nenhum ponto dessa linda carta. Quem quer dedicar no Evangelho do Espiritismo, você pode ir lá no capítulo 14,
fora da caridade não há salvação. No item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Epístola dos Coríntios 13, de 1 a 7 e 13. Desculpa. Nessa epístola, eu já falei que para mim é um dos textos mais lindos que a humanidade já produziu. Ele já nos coloca de início, logo nos seus primeiros versos, uma reflexão que é bem interessante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine. E aí, nesse ponto, talvez é uma direta, bem direta, para aqueles que faz uso da palavra, daqueles que faz uso da oratória, daqueles que se colocam a falar com Jesus. Aí, nesse momento, cai para aqueles que, como eu, de algum modo, ainda se atreve ou se ousa a falar na condição de espírita, na condição de palestrante, de orador. Porque, nesse ponto, Paulo nos faz dizer o seguinte: não vai adiantar muita coisa ser um grande, belo orador, ter palavras bonitas, bem colocadas, encaixadas, de uma retórica perfeita, mas se nesse meu falar, nesse meu fazer, nesse meu dizer, eu não fizer isto com caridade, se essa na minha atividade, da qual simplesmente eu me coloco a fazer, não for feita tendo em mente o intuito perfeito da caridade, eu estarei simplesmente me colocando no papel da vaidade. E olha que eu ainda vou dizer, às vezes eu acho até meio tolo, a vaidade dentro daqueles que são oradores espíritas. Porque até então eu não vejo o motivo da vaidade dentro da oratória, da doutrina espírita. Eu ainda digo mais, acho que eu só vejo até umas contrapartidas, porque, vou dizer, quem falar é se expor. Falar é um exercício de exposição. Quando a gente fala, a gente, nesse momento, está colocando um pouco ou muito da gente para os outros. A gente está revelando às outras pessoas a forma que a gente pensa, a forma que a gente constrói e elabora as nossas confecções mentais e deixa aí e compartilha com as outras pessoas, de tal forma que muita da gente nos torna íntimo de nós mesmos, gente que às vezes não tem nem ideia de que exista. E principalmente agora que eu estou ficando até um pouco mais, como é que se diz, receoso, porque uma vez que agora as palestras são públicas,
públicas, além de públicas, são virtuais, que uma vez ganham a internet, uma vez que está na rede, Deus sabe quem vai escutar isso. Deus sabe quem vai escutar isso. Em que contexto vai escutar isso? Porque uma coisa, talvez, eu estou aqui falando com você, estou com o Paulo, estou com o Fábio, estou com a Nayara, pessoas que são próximas a mim, que muitas das vezes eu posso usar de algum tipo de artifício, e essas pessoas vão entender, vão compreender, mas que talvez outras vão olhar. Que cara arrogante, que cara pedante, que imbecil. Como ele se sujeita a falar determinadas coisas em uma palestra espírita? Mas eu faço isso para o público que me conhece, tudo bem, tá válido. Tá válido. Mas talvez quem não me conhece, que está ali nesse momento passeando pela internet, e simplesmente chega na minha pessoa e vai dizer, que doido. Que doido. Eu talvez nem tire a razão da pessoa olhar e falar para mim, que doido. Mas essa é a questão. Mas nesse ponto, nessa minha ainda loucura e ousadia, de algum modo, falar publicamente em nome de Jesus, em nome do Cristo e em nome do Espiritismo, isso tem que ser feito tendo em mente que aquilo que eu busco é a minha possibilidade de auxiliar quem está comigo. Porque a única coisa que talvez eu tenha diferenciado foi que em um dado momento eu parei para estudar um pouquinho. Em um dado momento eu parei, vou estudar um pouquinho o que tem isso aqui e fazer algumas interpretações diante disso. Porque se eu me coloco nessa atividade com alguma outra intenção que não for essa de crescer de forma coletiva, porque é isso que a gente tem que entender, que o nosso crescimento tem que ser um crescimento que não vise única e exclusivamente o indivíduo ao ego. Que a gente possa entender que nessas nossas caminhadas, que a gente possa trazer mais pessoas no nosso crescimento, que possamos trazer mais pessoas para um entendimento do Evangelho, como ele assim foi dito. E é por isso que nesse momento eu tenho que estar imbuído disso, eu tenho que estar imbuído da caridade. Porque na mais bela fala que eu tenha, se isso não tiver montado, pautado pela caridade, será totalmente nulo, será totalmente vazio. As minhas falas será totalmente vazio, desnecessária, por sinal. Para não dizer, naquele momento, serei no mínimo demagógico. Porque, claro, também não vou dizer que eu já estou apto e fazendo tudo aquilo que eu falo. Não estou fazendo tudo isso que eu falo. Eu faço tudo isso que eu vou falar aqui hoje? Dificilmente não. Mas, como já foi dito, que é o meu esforço que a cada dia eu seja melhor. Que a cada momento e cada instante eu esteja mais próximo daquilo que o Cristo nos pede. Por isso que, ao momento que a gente se utiliza da fala, por isso, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, que a língua dos anjos, sem caridade, é só barulho, é só zoada. É um ruído sem sentido. Por isso que devemos ser cada vez mais coerentes a nossa fala conjuntamente com a nossa ação. Para que não haja uma discrepância tal para o povo dizer, oxe, não foi esse maluco que outro dia estava lá, falando lá com um grupo de Paulo que era caridade, e estou vendo esse miserável aqui fechar os olhos para uma pessoa pro lado dele? Aí eu vou coçar a cabeça. Mentira, fui eu não. Mentira, fui eu não. Foi você sim, com esse cabelo eu vi. Aí de tudo é isso. As pessoas me veem até onde eu não estou. As pessoas me veem onde... eu te vi outro dia, não sei onde. Rapaz, não fui eu não. Eu vi, mas foi você. Não fui eu. Eu vi seu cabelo lá, velho. Nem todo Black Power sou eu. Não existe só um Black Power na face da Terra. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é nesse ponto que talvez seja um bálsamo que a gente deve se orientar quando Paulo diz, olha, que não adianta muita coisa, há mais belas falas, se essas belas falas não serem acompanhadas de uma boa conduta. Aí, nesse momento, a gente continua. Outra coisa, talvez eu fale demais, então você me dá faz tempo, apesar que eu tenho mais ou menos a manha do tempo, mas se eu passar, por favor, me avise.
ainda seguindo aqui, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E aí que também, dentro da própria seara espírita, havia um outro ponto que é para me chamar a atenção. Ainda que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios. Aí nesse momento, já que no outro ponto ele falou para os nossos amigos oradores, os palestrantes, nesse momento ele está aqui dando talvez uma boa palavra para os nossos amigos médios. Para que nossos amigos que trabalham com contato, com intercâmbio mediúnico, que cada vez mais entendamos que esse trabalho é um trabalho caritativo. Se simplesmente nos debruçamos numa mesa mediúnica, entendendo que aquele trabalho, de alguma maneira, é para simplesmente regozijar o ego, estaremos entrando em uma seara que eu digo a você, se você for, não me chame. Não me chame porque eu não vou. Se dizer, já o bicho está pegando você, eu não aguento lhe buscar. Porque atividade mediúnica, para quem quer ter um tipo de atividade mediúnica tranquila, saudável, respeitosa, tem que ser uma atividade mediúnica atrelada aos preceitos do Evangelho do Cristo. E ao Cristo, todo momento, nos pediu, solicitou que fôssemos caritativos para com as outras pessoas, para com os outros seres, seja ele encarnado ou desencarnado, porque muitas das vezes a gente também não consegue ser caritativo com aquele que está desencarnado, respeitoso com quem está desencarnado, com aquele que chega e que quer, de alguma maneira, algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, que não nos cabe de maneira nenhuma, nenhum tipo de julgamento para aquele que ali nos conta à nossa frente. Piadinha, às vezes, sem graça, porque ainda tem outra coisa, viu? Porque, às vezes, vou dizer, espírita é um negócio que é um caso sério, viu? Vou lhe dizer. Porque, às vezes, está aqui meu irmão, meu amado em Cristo, essa coisa toda lá com o espírito na mesa. Aí quando acabou a mediúnica, você viu aquele miserável? Você viu aquele miserável, aquele desgraçado? E aí faz, velho, o espírito, às vezes, muitas das vezes, o espírito ainda está ali no ambiente. O espírito ainda está ali no ambiente. E aí todo o trabalho que, teoricamente, foi feito para redirecionamento daquele ser se perde por uma piadinha sem graça. Por palavras que, às vezes, não tem um mínimo de senso. Porque eu não me esqueço de uma vez, essa não estava presente, mas foi relatada, de que simplesmente chega o espírito que simplesmente desencarnou na condição de homossexual. Que ele chega da comunicação, dizendo do sofrimento e da angústia que ele está passando, devido até à sua própria condição de homossexual. Aí tá lá, meu irmão, estamos aqui para te acolher, ele vai para a luz, essa coisa toda. Aí quando acaba a reunião, aí se vê, chega pro médico e fez, fulano, olha para quem ele tá dando espaço, já desconfiava, sei não, viu? E com o espírito do lado. É dessa maneira, aí depois o espírito chega e fala, é dessa maneira que você me trata? É assim que neste instante você estava me chamando de meu irmão? De meu companheiro? De meu amigo? É nesse momento que a gente tem que entender, sim, olha, o trabalho mediúnico é um trabalho que se faz por caridade, se faz por respeito ao próximo, se faz no entendimento, na capacidade de auxiliar, seja aquele quer que seja. Porque uma vez que a gente está na mesa mediúnica, muitas das coisas às vezes chega para a gente, algumas informações chegam até nós, e não nos cabe de nenhum momento nenhum tipo de julgamento. Não nos cabe o julgamento, nos cabe acolher e orientar. Acolhe e orienta. O julgamento não está na nossa. Por isso que nesse momento que ele diz, olha,
toda a profecia e todo o conhecimento. Porque muitas das vezes a gente até conhece e sabe de muita coisa. Conhece e sabe de muita coisa. Mas esse seu conhecimento, esse seu saber, você está utilizando para quê? Para que você está utilizando esse conhecimento? Você está utilizando esse seu saber? Somente para esfregar na cara dos outros que você sabe mais? Ou você está utilizando esse seu conhecimento, esse seu saber, para orientar e auxiliar no conhecimento de outras pessoas? Aí eu me lembro até ainda no Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra, que é um dos capítulos lá, a missão do homem inteligente na Terra, e que simplesmente nos diz o seguinte: a missão do homem inteligente na Terra é fazer que outras pessoas lhe alcancem, que outras pessoas lhe acompanhem. Não é para somente ser pedante no seu saber, não é para se colocar com empáfia com o seu saber. Esse processo, nesse momento, tem que ser feito nessa ideia de compreensão e de auxílio. Porque, mais uma vez, nada vai valer seu conhecimento, nada vai valer seus dons e profecias, se isso é feito com arrogância. Se isso, nesse momento, se a atividade não traz em si caridade. É por isso que devemos entender bem, muito bem, as nossas potencialidades e como usamos essas nossas potencialidades. Por isso é até necessário lembrar também da parábola dos talentos. Como usamos os nossos talentos? De que maneira os talentos, as habilidades que simplesmente trazemos, de que maneira usamos ela? Se usamos com ela totalmente arrogância, desprezo à condição humana e visando única e exclusivamente o deleite próprio, em dado momento deverás ser responsabilizado por isso. Porque toda e qualquer habilidade humana que possuímos, ela deve ser utilizada para o bem-estar coletivo. Não é possível pensar que os nossos dons sejam de única exclusividade para o nosso ego. É preciso se pensar de modo coletivo. E ainda continuando, tem mais aqui a mensagem que nos coloca: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aí nesse ponto, talvez, vem para um momento que é da própria caridade material, que, por sinal, apesar de ser uma caridade até fácil de se fazer, e que no momento ela está sendo muito precisa, por sinal, por isso que eu digo, é uma caridade fácil de se fazer, mas uma caridade que hoje, no momento que vivemos, diante dessa circunstância pandêmica que nos colocamos, de crise econômica, por falta de emprego, falta de capacidade de insegurança alimentar que nos encontramos, a caridade material, ela hoje é de uma grande importância. Por isso que eu digo, se você tem condição e como fazer essa caridade material, digo, faça. Faça, porque nesse momento, estamos num momento que é preciso, que é necessário. Sim, nesse momento, a caridade material, trazer o farnel, trazer o pão, o que for, se você tem como auxiliar alguém, faça isso. Porque estamos num momento de insegurança. E nesse momento de segurança, vemos que as medidas, os nossos governantes públicos não estão fazendo muita coisa para mudar essa situação. Se a gente pode, pelo menos, auxiliar um irmão, vou dizer, faça. Faça, porque nesse momento é preciso, nesse momento é necessário. Mas voltando e continuando, ainda que distribuísse minha fortuna aos pobres e entregasse o corpo para ser queimado,
mas sem caridade, nada disso teria proveito. Porque a gente tem que entender o seguinte: nessa minha caridade que eu faço, principalmente a caridade material, e principalmente nesse mundo agora que a gente vive de visualização, nesse mundo que a gente vive de like, nesse mundo que a gente vive de engajamento, de curtir, compartilha, né? Ó, arrasta para cima que eu lhe digo mais, né? Arrasta para cima que eu lhe digo mais. A gente tem que entender o seguinte: se essa minha caridade que eu estou fazendo é para um bom mês, se é só para me mostrar, se eu estou fazendo essa caridade que é só para me mostrar, só para criar nesse momento cena, só para gerar visualização, só para gerar curtidas, porque hoje muita gente... Pior que é interessante que ultimamente eu vi como cresceu muito esses vídeos de gente, eu vou botar aqui entre aspas, na moral, me desculpe, de gente fazendo caridade, de gente fazendo bem. Como cresceu muito ultimamente esses vídeos. Pode tudo, que aí você começa a analisar assim. Mais fake impossível, né? Mais fake impossível esse vídeo aí. Aí botam uma historinha bonitinha, aquela musiquinha triste, sabe? Aí as pessoas... O último mesmo, que o pessoal ainda pega da câmera como se fosse uma câmera da rua. Ó, é uma câmera da rua, tá vendo? Não foi celular que gravou, não. Foi a câmera de vigilância que pegou, sabe? Essas coisas todas eu faço. Se Jaldinei não fosse otário, se Jaldinei não fosse otário, até comia essa, mas, enfim, eu já vivi demais. Eu já vi muita coisa, eu já vi muita gente, sabe? Muita gente ruim, muita gente que eu faço, não vou acreditar nisso. Mas como é que nesse momento cresceu bastante isso? Cresceu porque o pessoal entendeu que nesse momento isso dá visualização. As pessoas veem, as pessoas ficam emocionadas, as pessoas ficam comovidas com isso e acabam compartilhando. Às vezes eu nem julgo quem compartilha. Porque às vezes viu uma ação, achou aquela ação legal, achou aquela ação massa e diz: olha, gente, opa aí, como o ser humano não está perdido. Mas quando eu paro para analisar um pouquinho, eu faço: olha, fake isso aqui. Mas, enfim, é nesse ponto que a gente tem que entender se essa minha caridade é só para me aparecer. Se essa caridade é apenas para ganhar visualização. Se for única e exclusivamente isso, tipo assim, os pontos que você ia ganhar, já perdeu. Para quem ganhou, que tá difícil, até levou, pelo menos mal, pelo menos, eu vou dizer, mesmo que nesse momento eu tô daquela forma assim, mesmo que seja só para gerar visualização, mas doe, faça a caridade, mesmo que seja só para isso mesmo, doe, por melhor doe, porque a gente está nesse momento que está precisando dessas ajudas. Mas apesar de que, aí vem um outro debate, né, que a galera começa a fazer. Ô, Jal, mas às vezes é necessário sim dar publicidade a esse tipo de atos para ver se as pessoas se contagiam com aquele feito, que é, como é que se diz, que é até correto mesmo, por sinal, porque às vezes quando você faz algum tipo de atividade, a pessoa vê fazendo, tem gente que, poxa, eu queria participar, porque tem gente às vezes até quer participar de algumas atividades e não sabe como, aí entende, aí acaba sabendo que você faz. Pô, velho, você que faz aí, que eu vi você fazendo coisa e tal, tem como eu ajudar a participar? Beleza. Mas também outra coisa, porque a gente também não tem que atrapalhar. Uma coisa é você tornar público. Outra coisa é você se aparecer em cima disso. Porque é uma coisa, se você faz caridade, se você coleta, nesse momento, alimentos, roupa, na mão de outras pessoas, é interessante que você torne público você, como diz, preste conta. Preste conta, tá vendo? Eu peguei, tá aqui, e chegou nas pessoas, viu? Eu não levei para casa e nem vendi. É interessante que você preste conta, já que você se quer se colocar como intermediário, prestar conta, isso é necessário, por sinal, para gerar, como é que se diz, um processo de validação e legitimação do trabalho, e nem gerar desconfiança
em cima do trabalho, porque a gente sabe que quando a gente trabalha na caridade e trabalha recebendo coisas e tal, muitas das vezes as pessoas olham assim, esse miserável tá desviando, rapaz. Sei não, ó pra lá, ó, não sei, fulano, ó pra lá como era, miserável, desgraçado, agora como já tá a vida boa, como já tá, ó lá, eu sei, isso aí tá desviando coisa lá do centro, que miserável, Deus tá vendo aquilo, o obsessor vai levar ele. Mas por isso que a gente tem que ter essa ideia de prestar conta, mas é interessante sim, que a gente entenda, se eu faço a caridade só por me aparecer, meu irmão, vou dizer logo, é a mesma coisa a ideia do próprio o entregar-se a si mesmo, porque uma das coisas que a gente tem que entender do sacrifício, para que eu estou fazendo esse sacrifício? Mais uma vez, porque tem gente que às vezes, não, vou fazer um sacrifício, ou muitas vezes agora, não, vou fazer guerra de fome, ou guerra de fome o quê? Greve de fome. Beleza, você está fazendo sua greve de fome, mas para que você está fazendo sua greve de fome? Qual é o intuito da sua greve de fome? Você está querendo simplesmente, mais uma vez, se amostrar no bom baianês? Porque não vai adiantar muita coisa se seu intuito é esse. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso, se aproveita de uma causa e quer levar, como é que se diz, surfar na onda dessa causa e faz um sacrifíciozinho. Olha como ele fez, como ele é bonzinho. E é isso que a gente tem que entender. Porque tem gente que sacrifica, mas que se lança ao sacrifício, mas é de puro egoísmo. Não tem nenhuma caridade ali naquela ação, não tem nenhuma caridade naquela atitude. Por isso que a gente tem que ter um pouco mais de sapiência nesses quesitos. Mas vamos lá. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se esnorbece, não se ensoberbece. Vamos lá. A caridade é sofredora e é benigna. Aí nesse ponto eu não tive como não lembrar do nosso amigo, o do Padre Lancelotti, em São Paulo, com as atividades que ele realiza com o pessoal da Cracolândia. Ainda havia um candidato à prefeitura de fazer palanque em cima dessa atividade que ele realizava. Querer dizer que o problema é porque às vezes a gente inverte totalmente o processo, né? Querer dizer que o problema das pessoas estar ali naquela condição degradante é porque tem gente que ajuda aquelas pessoas em condição degradante. É aquele momento que você fala assim, meu Deus, a humanidade está perdida. Não, sabe? É aquele momento que faz, Senhor Jesus, se botar na peneira não sobra ninguém. Se bater na peneira. Porque eu não quero acreditar que alguém consiga olhar para aquele trabalho que o Padre Lancelotti faz e enxergar naquilo ali alguma coisa ruim. Encontrar ali algo de mal. Por isso que às vezes fazer o trabalho caritativo, por alguns momentos, será só de sofrimento. Será de sofrimento. Será um trabalho que muitas das vezes a gente vai parar e pensar e dizer: tem um porquê eu continuar? Tem um porquê eu continuar? Faz sentido eu levar à frente? Eu passar por tantas dores, por tantas privações, e ainda ser atacado? Esse talvez seja um dos pontos da caridade que a gente tem que colocar. Aí depois a gente lembra, mas, gente, a caridade é benigna. A caridade é por bem. Se alguém, por acaso, com sua maledicência, tenta deturpar o ato de caridade, eu faço, reze por ele, ore por ele, bote o nome dele no caderninho, porque esse é um ser humano doente, muito doente da alma, muito doente da alma. E ele precisa muito da nossa caridade para com ele também. Porque eu não consigo enxergar, porque em alguns momentos até, eu sei, às vezes, aí vem aquele negocinho na garganta, assim, aquele felzinho da raiva.
dá raiva e diz assim, se eu encontrasse na rua, talvez eu não agisse com caridade. Talvez, se eu tivesse um porrete, talvez eu agisse de outra maneira. Mas aí a gente para e faz, não, Jordinei, isso tá errado. Jesus não queria isso. Jesus não disse, pegue e espanque as pessoas que são idiotas. Não disse isso. Não falou isso. Falou, olha, amar a todo mundo. Então, é aquele momento que ele diz, não, para, respira, reza por ele, ora por ele, porque está diagnosticado que você está diante de alguém doente, muito doente, e que precisa, assim, da nossa caridade, que precisa, assim, da nossa misericórdia. E isso, nesse ponto, é algo que talvez quem está com a mentalidade um pouco mais equilibrada deve estar atento. Deve estar atento. Porque olha, o que não pode, talvez, a gente se contaminar na doença dele. O que não pode a gente deixar se contaminar na sua doença. E aí, se a gente deixa se contaminar nessa sua doença, a gente fica doente e um trabalho importante se perde. Se perde. Porque nesse momento, quando eu faço, eu não lembrava os ataques, eu ficava imaginando como aquele senhor de idade, quando me lembro aquela imagem dele com a marreta, quebrando aquelas pedras, as pedras que foram colocadas, porque é aquela coisa, você tem problema com morador de rua, o que você faz, a pessoa está morrendo, está dormindo na rua, o que você faz para as pessoas não dormirem na rua? Coloca a pedra onde as pessoas moram, dormem. Olha que ideia genial. Enfim, e estava ali lá com a picareta para quebrar as pedras, apesar que o nosso prefeito aqui também fez uma dessa aqui na Centenário. Mas, enfim, fazer o que tem, essas coisas loucas acontecem. Em vez de resolver o problema de fato, aí queremos escamotear os problemas. Por isso que, nesse momento, a caridade não tem como ela ser tratada com leviandade. Não tem como a gente entrar nesse caminho e nem ser soberbo. Que aqui para nós, não existe caridade soberba. São duas coisas que não comungam. Se você nesse momento se faz de pompa e júbilo para realizar um ato de caridade, pode ter certeza, você é um abestalhado. Porque não tem como eu entender que alguém que está se enchendo de júbilo e pompa para fazer caridade. Porque nesse momento é você querer humilhar a pessoa que necessita e precisa do ato caritativo, e seja ele qual for. Seja ele qual for. Por isso que nesse momento não tem como entender isso. A caridade ela vai ser compreensiva e acolhedora. Eu não posso de maneira nenhuma trazer mal-estar para aquele que simplesmente eu ajo com caridade. Porque ninguém quer se encontrar nessa condição. As pessoas até podem encontrar-se na condição de precisão de caridade, de estar necessitando de caridade. E seja ela qual for, material, espiritual, mas nem por isso eu devo agir para com ela com soberba. Porque isso é crueldade. É crueldade. A pessoa está numa situação que é difícil, está numa situação complicadora, uma situação que fragiliza, e aí nesse momento, na busca de ajuda, na busca de auxílio, vê alguém de nariz empinado se colocando arrogante e superior. Isso naquele momento pode dizer, olha, aquela coisa não é por nada não, fica aí. Pode ficar, muito obrigado. Aí você vai acabar, sabe, afastando a outra pessoa. É um desconforto desnecessário, por isso que não tem como a caridade estar aliada com a soberba. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Hoje, essa daí é uma daquelas que naquele momento que talvez para os últimos acontecimentos do nosso país é bem interessante. Porque tem gente que ainda, que às vezes até lança, não, eu fiz isso para o bem. Eu fiz isso em busca de justiça.
entendamos uma coisa: não existe caridade se essa caridade for produzida e adquirida através de um processo de justiça. Se você lesou alguém, prejudicou alguém, faltou com a verdade com alguém para trazer uma ideia de caridade, pode ter certeza, você não estava buscando caridade. Você estava buscando nesse momento o júbilo pessoal. Você estava nesse momento tendo atitudes, compartilhando de ideias para simplesmente trazer um destaque à sua própria obra, à sua própria atividade, com interesses escusos. De interesses escusos, nesse momento querendo trazer uma moldura de caridade, de benesses. Porque não tem como a gente admitir de maneira alguma que possa trazer como resultado a caridade um ato de injustiça. Não tem como. Se alguém sofreu, se alguém for lesado, se alguém nesse momento sofreu de injustiça, para essa dita caridade acontecer, pode ter certeza, não foi visando a caridade que aquele ato foi feito. Possa até ser visando a promoção pessoal, a promoção de um conjunto ideológico, mas não foi visando a caridade, não foi visando o bem. Não tem como a gente entender ou até mesmo aceitar isso. Por isso que nesse momento a gente tem que entender que toda vez que estivermos diante de um ato de injustiça, devemos ser contra. Devemos levantar a bandeira e dizer não, não permitimos isso. Não coadunamos com isso. Não tem como dizer que vai ter algo de bom dessa sua injustiça, seja ela no nível que for, do alto ao menor grau que possa se imaginar, e nas mais variadas escalas. Eu não posso estar diante de um ato de injustiça, ver ele acontecer, alguém me dizer, não, é que é pro bem. Pro bem de quem? Pro bem de quem? Eu não posso simplesmente agir dizendo que os fins justificam os meios. Não, de maneira alguma. Não posso fazer isso. Eu não posso entrar nessa lógica. Eu não posso entrar nessa lógica que os fins justificam os meios. Para o bem maior de quem? Porque nada deverá nascer de frutífero diante de uma injustiça. Porque a todo momento vamos lembrar disso. E vamos escutar o eco daquele que foi injustiçado. Por isso nós... Já, o microfone. Sem microfone, já. Aquela velha, o velho clássico, falando com o microfone. A ti tem que entender que eu não quero, que eu não vou trocar meu plano não, pelo amor de Deus. A ti tem que entender isso. É esse aqui mesmo e acabou. Não vou trocar nada não. Se ela quiser me dispensar de pagamento, eu até aceito. Se ela quiser fazer essa caridade comigo. Mas enfim, vamos lá. E é isso que a gente tem que ter ideia. Não podemos de maneira nenhuma estar diante de uma situação como tal e entender que essa situação vai trazer algum benéfico, vai trazer algo de bom. Porque se sustentou nisso, meu irmão, não tem como, não tem maneira nenhuma eu entender dessa maneira. Mas vamos lá, porque acho que o tempo... Deixa eu ver o tempo aqui, já estou até perdido no tempo já. Vamos lá. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É aquilo. Quando a gente está no trabalho caritativo, a gente tem que entender que esse trabalho nos retroalimenta.
o trabalho no bem, o trabalho para a caridade, é um trabalho que nos dá força para enfrentar melhor os nossos próprios problemas, para visualizar melhor as nossas próprias dificuldades, ou até mesmo conseguir entrar em sintonia com os bons amigos que querem nos dar uma ajuda, que quer dar um toque. Me desculpe, mas eu vou me permitir a me colocar como exemplo. Em alguns momentos da vida, Jaldinei faz, estou injuriado, estou virado no saci, quero saber de nada não. Tem dia que eu faço, não estou com cabeça. E às vezes esses dias caía dia de sábado. E às vezes nesse dia de sábado, além das atividades da juventude, ainda tinha atividade que a gente fazia de entregar pão, sopa na rua. Ainda fazia, sério, que hoje ainda tem isso? Que nada, rapaz, ainda tem que ir na rua com esse povo? Pô, na moral, não tô afim não. Eu já tava, às vezes, de saco cheio, já assim. Pior que eu tinha que ir, porque eu sou, como é que se diz? Não é que eu sou bonzão, não. Eu sou um daqueles que tem maior facilidade com a rua, com a galera de rua. Eu tenho esse fácil acesso. Como eu dizer, com essa minha cara de maluco, as pessoas o pessoal da rua se sente mais à vontade comigo. Aí eu faço, tem que ir. Mas era interessante que às vezes eu ia com um problema grande, uma grande dificuldade, que eu estava ali com aquilo ali mexendo, sabe, me corroendo o dia todo. Mas era interessante que eu começava a fazer atividade e que eu começava a ficar bem. Que simplesmente minha sintonia mudava. Sabe aquela sensação que eu queria esmurrar todo mundo? Baixava, já estava assim, ó, já, paz, amor, ô meu irmão, e aí meu querido, ô velho, nunca mais. Porque muitas das vezes eu começava a entender até que meu problema era um problema tão banal, tão idiota, que não fazia sentido eu estar triste, esquentando minha cabeça quando eu vejo pessoas com dificuldades reais na minha frente, diante de mim, e que estavam felizes, porque eu estava ali com um pão, uma sopa. E é aquele momento que eu falei, Jaldinei, é sério que você estava ali até pouco tempo atrás, sabe, insatisfeito, que estava aí cuspindo maribondo, diante de tantos outros problemas que você poderia, nesse momento, prestar algum tipo de ajuda. E sem falar que não era isso, às vezes eu entendi que meu problema não era tão problema assim. E era que muitas vezes, nesse tipo de atividade, era aquele momento que às vezes eu me equilibrava um pouquinho mentalmente, e começava a me sintonizar com bons amigos. Os bons amigos, às vezes, olha, aí vinha a solução do problema que você dizia que não tinha problema, ou que não tinha solução. Aí vem assim, Jaldinei, aí vem aquela cena, se resolve assim. Mas é interessante, eu só consegui a solução porque eu me permiti sair da minha zona de conflito mental, me tranquilizei e me sintonizei com o bem. Como eu fiz isso? Fazendo caridade, trabalhando pelo bem. E é isso que às vezes a gente não entende. Que às vezes a gente pode estar com problema, a gente pode estar com dificuldades, as coisas podem estar muito ruins para a gente. Mas isso não quer dizer que, ainda assim, eu não posso auxiliar alguém. Que ainda assim, eu não possa, de alguma maneira, afagar alguém. Que ainda assim, eu possa trazer conforto para alguém. Que eu possa estar trazendo um bálsamo de alegria para alguém. É isso que muitas das vezes a gente tem que entender. Temos problemas, vamos continuar tendo problemas. E vou dizer, a gente tem que entender que nessa nossa vida de prova e expiação, a gente resolve um problema hoje e já tem outro para amanhã. Porque a alegria de espírito reencarnante num planeta de prova e reencarnação é essa: resolver problema. Resolver um problema, glória, abençoa, Senhor, glorifica, multiplica.
resolvemos um problema, porque amanhã já tem outro para a gente resolver, e a gente fica feliz porque resolveu o outro problema, porque essa vai ser uma das grandes alegrias que nós temos, é essa, resolver problema. Então, não entendamos que o momento para fazer a caridade é o momento que tivemos, tô de boa, tá na hora, tá legal. Não, a gente não vai ter esse momento. Não vamos ter aquele momento que vai estar tudo lindo, não vamos ter aquele momento que vai estar tudo belo, não vamos ter a situação perfeita para a caridade. Nós temos essa situação que temos. E é essa situação que temos que devemos fazer a caridade. Porque talvez o remédio do problema que temos seja justamente esse. Falta de caridade. Falta de caridade. Porque às vezes a gente se fecha muito no nosso problema. Esquece que talvez a solução do nosso problema seja resolver o problema de alguém. Resolver a dificuldade de alguém. E é isso que cada vez mais devemos tomar atenção. E aqui, já que já está logo aqui na última parte, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. A maior destas é a caridade. Nesse ponto, talvez seja interessante que alguns até se intriguem. Como assim? Entre a fé e a esperança, a maior é a caridade. Porque devemos entender o seguinte: a caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Como já disse lá o João, o velho João, Deus é amor. Como também foi dito, olha, pelo velho João, não há fé sem obras. Fé sem obras é fé morta. Por isso que, antes de tudo, a fé só se faz sentido quando se tem caridade. Não é possível ser o mais fervoroso dos espíritas, o mais fervoroso dos cristãos, eu ter a esperança em dias melhores, eu ter a esperança como é que se diz, no nosso lar ou no céu, onde você queira acreditar nisso, mas eu sou incapaz de um ato de caridade. Não faz sentido. É contrassenso. Aí, nesse momento, eu vou me fazer lembrar para quem assistiu. Quem não assistiu, vou dizer o seguinte: até muito tempo esses filmes, não é nem mais spoiler, vou dizer logo. Viu? O Livro de Eli. Acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Vou dizer logo, é violento. Tem violência? Tem. Mas é um bom filme. Ele é um filme religioso? Não é um filme religioso. Mas ele usa da religiosidade para ilustrar algumas coisas interessantes. E é interessante que Eli, que é o protagonista do filme, de Denzel Washington, é um cara que ele tem muita fé. Ele tem fé na missão dele, ele tem fé em Deus, e ele tem esperança, muita esperança, que ele vai concluir a missão dele. Ele tem muita fé, muita esperança que ele vai concluir a missão dele. Mas, no entanto, é interessante que você viu em alguns momentos como ele era totalmente refratário às outras pessoas, às outras dores que não era dele. Em alguns momentos ele deixava de intervir em uma situação que ele poderia intervir, porque ele tinha habilidade para intervir, ele simplesmente olhava a injustiça acontecer, ele olhava a maldade acontecer e dizia: não é comigo, não tem nada a ver comigo, e vou seguir o caminho dele. E assim ele fez com uma parte do filme. E é interessante que as coisas começam a ganhar solução, a desenrolar mesmo, quando ele simplesmente tem um ato de caridade. Quando ele resolve auxiliar a menina que morava ali naquela cidadezinha. Ele resolve dizer: não, vou lhe ajudar nisso. E foi justamente a partir desse momento e que a história dele começa a dar solução. Porque, mais uma vez, olha, fé, esperança sem caridade não faz sentido. Não tem como dizer que eu sou uma pessoa crente, ardorosa, fervorosa, que eu sou uma pessoa altamente que crê nos espíritos e na boa vontade, mas sou incapaz de um ato de caridade.
seja ele qual for. Mais uma vez, não precisa ser necessariamente o material, não precisa se ter dinheiro para se fazer caridade. Porque se está sem dinheiro para fazer caridade, doe-se a si mesmo. E as maiores caridades do mundo é se doar, estar presente, ser participativo, colaborativo, proativo. Essa é uma das maiores caridades que podemos fazer para a humanidade. E é por isso que muitas vezes é bom lembrar do próprio Evangelho, que ou no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, já que naquele momento a igreja dizia que fora da igreja não há salvação, Kardec tece um texto em resposta que diz: fora da caridade não há salvação. Não tem outro caminho para se seguir, para se trilhar, com o mínimo de conforto da alma, se não for a trilha da caridade. Que a paz esteja conosco. Aí vocês me dizem aí se nesse momento é pergunta, colocação, porque eu já passei a bola. Beleza, João. Muito bom, viu? Parabéns aí pelas... Excelente. Reflexões muito pertinentes, assim, bastante... Como é que eu vou dizer? Pé no chão, no dia a dia, na vivência pessoal, na linguagem, a nossa linguagem do dia a dia daquilo que tem que fazer. Eu acho que foi muito interessante, me colocou até para pensar um bocado aqui, até com outras visões também com relação ao ensinamento de São Paulo aos Coríntios. Então, muito obrigado de coração pelas suas palavras. Gostei muito, viu? Muito enriquecedor. Agora eu quero abrir aí o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, trazer uma vivência pessoal. Enfim, pessoal, fiquem à vontade agora. Aproveitar esse resto de tempo do nosso encontro aqui, com a presença do nosso irmão João. Ana Luísa. Luciana. Eu gostaria de falar. Realmente eu quero agradecer e parabenizar, porque eu achei muito interessante, muito legal mesmo. Assim, concordo com absolutamente tudo que ele falou, né? Porque é isso, né? Essa última coisa que ele falou, que a caridade é o amor em ação. E é isso, né? Exatamente. Não adianta ficar encastelado dentro de algum local e se sentindo espiritualizado e não externar isso de alguma forma, né? Então, eu achei muito interessante, muito legal. E parabéns. É isso. Assim, me tocou muito. Isso aí. Luciano, quer falar alguma coisa? Paulinho. Só Paulinho. Uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa nossa, ouvindo a fala do João, no início logo, com relação a fazer o que a gente pode fazer, né? Porque às vezes a gente fica em casa, tem essa questão do receio também, né? Que todo mundo vive um pouco, ou muito, numa situação de medo da situação que nós estamos vivendo, da contaminação, dos cuidados que deve se ter e tudo mais. Mas muitas vezes a gente pode fazer mais do que já fazemos, ou fazer alguma coisa, e nos colocamos numa situação de imobilidade, né? E apenas colocar em ação aquilo que nós podemos fazer, às vezes já mobiliza recursos, mobiliza outras pessoas,
e termina tendo um resultado importante de ajuda para quem está precisando mais de crédito. Né? E tenho visto que isso tem acontecido um pouco nos grupos espíritas, né, nos centros espíritas, porque tem aqueles centros maiores que são muito organizados, que já tinham campanhas permanentes de ajuda em função da insegurança alimentar, né, da extrema pobreza e tudo mais, que já fazem essas campanhas continuamente. Mas outros centros menores, grupos menores, até alguns que a gente participa, houve aquele momento ali que parou tudo, né? Não podemos mais fazer reuniões presenciais, passamos a fazer as lives, e isso é importante, né? Isso é um momento de conexão, é um momento de geração de muitas energias que trazem benefício para a humanidade, né? Fortalece o trabalho das equipes espirituais, das equipes de socorro, que estão, a gente sabe que está uma atividade intensa, uma verdadeira guerra no plano espiritual, né? Onde milhares de espíritos do bem desceram de outras esferas e se fazem presentes aqui nessa luta, no socorro aos que sofrem nos hospitais, nos lugares de maior pobreza e maior necessidade. Mas nós, além desse momento, que já é um momento importante, podemos fazer muito mais. Né? Uns mais, outros menos, mas de alguma forma podemos ajudar sim. Né? A pobreza, a fome, a necessidade está terrível. Muitas pessoas que tinham sua atividade, que mantinha ali a alimentação de sua família, dignamente, trabalhando, mesmo na formalidade, ou se virando, simplesmente perderam sua fonte de renda. Né? Então, está muito difícil, está terrível mesmo a situação. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer nesse momento. Como o João falou no início. O que pudermos fazer, temos que sair da imobilidade, sair de cima do muro, né, vamos dizer assim, se é que existe muro ainda, e fazer o que estiver ao nosso alcance, participar de alguma forma. Quem gostaria de falar mais alguma coisinha aí? Teve um negócio que ele já falou aí que me chamou muita atenção quando ele falou, que foi quando ele comentou que às vezes a gente resolve os nossos problemas resolvendo o problema do outro. A gente vai praticar a caridade, a gente vai para a prática, vai para a ação e acaba resolvendo uma coisa nossa, pessoal. E aí eu fiquei refletindo, falei, eu tô vendo muitos programas de ajuda na pandemia, isso é massa, eu tenho visto isso muito. Principalmente passando na televisão, muitas campanhas maiores também aparecendo mais. Mas eu sei também que muitas pessoas, como eu estava falando agora, o nível de pessoas passando fome aumentou por várias questões. O nível de pessoas que morrem por comida hoje em dia também é muito maior por causa de outras questões econômicas, políticas, enfim. E isso, eu acho que isso acaba puxando mais ainda o nosso papel enquanto espírita, enquanto pessoas que entendem o papel da caridade, entendeu? Na sociedade, assim. E a caridade é o que a gente está fazendo aqui, a ação. O exercício da fé é o que vai resultar na caridade. Entendeu? É ação. Então, saber disso e estar, sei lá, em casa, no conforto da nossa casa, ou tendo o mínimo para viver e ficar nesse processo de inércia e saber que tem pessoas passando por esse tipo de situação é complicado, mano. É complicado e eu tenho me cobrado isso muito. Talvez isso aqui seja até um desabafo mais pessoalmente, que é uma cobrança ao grupo, né? De dizer que saber que tem muitas pessoas passando por necessidade e não fazer
ao máximo do que eu poderia fazer, me deixa um ponto muito grande. E aí eu estou aproveitando aqui para fazer esse desabafo e também para cutucar, para que a gente possa fazer mais coisas, se possível, com essas outras pessoas, que atinjam pessoas que realmente estão passando por necessidades básicas, né? Aproveito para fazer propaganda da nossa campanha de assistência. No momento adequado. Puxando. Tá. Gente, isso aqui não é propaganda nem demagogia, não, tá? Esse aqui eu quero dizer que os agentes do centro, meu pai puxou aqui. Me permite, o Fábio, acabou, Fábio? Se quiser, continue, se não se me permite. Não, é porque, sabe, a gente está num momento que a gente está necessitado de muita coisa. E às vezes comida pode ser até o menor do... Pode ser, não é dizer que é o menor, não. Às vezes pode ser até o menor do problema. Anda necessitado. A gente está num período que está necessitado de muita atenção. Está necessitado de muito afeto, de cuidados. Sabe, quer que não, esse processo de distanciamento, às vezes alguns afetos foram perdidos no meio do caminho. Alguns cuidados foram perdidos no meio do caminho. E de algum modo, tipo assim, a gente não conseguiu dar e às vezes nem notou que deixou de dar. Porque às vezes também está faltando na gente, por sinal. Porque até mesmo às vezes está faltando na gente. Por isso que às vezes a gente tem que entender e compreender que às vezes buscar esse outro, para essa fala, para essa conversa, para esse cuidado, para esse carinho, para essa atenção, é necessário. É necessário, porque muitas das vezes a gente fala de caridade, às vezes a gente pensa na caridade como a caridade, né? Principalmente o nosso amigo falou de casa espírita, casa espírita pequena. Sabe? Às vezes a gente está ali da nossa casa, às vezes a gente precisa fazer uma nova maçã do caminho. Não precisa fazer uma nova maçã do caminho. Já está lá, já está feita. Já está lá, já está feita, e deixa quem está lá gerenciando a conta daquilo. Às vezes o que a gente precisa muito menos, que a gente precisa mesmo de verdade para fazer. O que está na nossa conta para fazer, às vezes é muito menos. É muito menos. Só que, mais uma vez, porque às vezes a gente quer ser aquela coisa da caridade megalomaníaca. Não precisamos da caridade megalomaníaca. Precisamos da caridade que podemos fazer. Aí a gente lembra lá do óbolo da viúva, sabe? Do centavinho dela que ela deu ali, que acabou sendo uma caridade maior referente ao outro que deixou 1 milhão. Apesar que eu não me lembro das quantias, mas enfim, é somente pela metáfora. ou seja, às vezes a gente tem que compreender isso, que às vezes aquele pequeno, aquela pouca coisa, aquele somente dizer, oi, tudo bem, como vai? E aí, beleza? Sabe? Às vezes, às vezes é a caridade que podemos fazer e que precisa ser feita. Mais uma vez, esse é um período que as pessoas foram sensibilizadas bastante, foram quebradas. Mais uma vez, talvez eu acredito que, como dizer, todo mundo está doente. Alguns fingem melhor, escondem melhor sua dor, mas está todo mundo dolorido. Então, mais uma vez, entendendo que está todo mundo dolorido, seria importante a gente fazer esse processo, sabe? Esse processo de busca ao outro, essa ideia de cuidado com o outro, mesmo que seja, olha, vou parar hoje e uma oração por ele. Nem precisa, não quer ligar, eu não sei, não sabe como falar. Para hoje, vou fazer uma oração por essa pessoa, vou botar aqui, vou vibrar por ela. Vou vibrar por ela, porque nesse ponto, às vezes a gente não entende o quanto, às vezes, isso talvez possa parecer pequeno, quanto isso é importante, quanto isso pode ser aquele alento, aquela calma, aquela lembrança, aquele impulso para dizer, não, peraí, eu preciso... Mesmo que olha, você fazer a prece por ela diz, não, eu preciso falar com tal pessoa, preciso curar alguém, para que se sinta confortável até para essas situações. Por isso que a gente tem que entender que a caridade que às vezes a gente pode fazer, esses pequenos atos são atos de grande valia. A gente tem que entender que toda e qualquer pessoa é capaz disso.
de ter um ato de caridade, aquela coisa, já que a gente não bota coisas saudáveis para fazer um dia, né? A pessoa não gosta de fazer lista, esse mundo de lista por dia que tem que fazer tal atividade de exercício, eu tenho que comer granola, coisa e tal. Pois bem, uma das coisas que faz bem para a saúde também, mental, corporal, fazer o bem, sabe? É uma das coisas que a gente tem que entender, que a caridade é uma das pautas do dia a dia, é uma das pautas de equilíbrio do nosso ser. Isso a gente tem que entender isso. Tem que entender isso, que é uma necessidade. É uma necessidade nossa. A gente é um animal social, não é à toa. A gente é um animal gregário. A gente não... É difícil a vida do ser humano isolado. A gente tem que estar um auxiliando o outro. Né? Esse é o nosso processo. É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Não é de outra maneira que a gente cresce. A gente cresce dizendo, e aí, meu irmão, tá tudo bem? E aí, beleza? Posso ajudar? Você pode... Porque também vou dizer outra coisa, viu, meus irmãos? Isso eu falo até por mim. Saiba pedir ajuda. Saiba pedir ajuda. Se o negócio não tá bem, se o negócio não tá legal, abra a boca e diga. Abra a boca e diga. Porque muitas das vezes... Eu sei que isso às vezes é um pouco do nosso... Falo por mim. Às vezes o nosso orgulho às vezes nos impede, mas em um dado momento a gente tem que dizer, olha, não estou conseguindo sozinho. E por favor, alguém me ajude. Saiba pedir ajuda, porque é necessário também. Às vezes é uma caridade que você faz consigo mesmo, porque às vezes tem disso, né? Às vezes a gente falta um pouco de caridade com a nossa própria personalidade, com as nossas próprias pessoas. Às vezes a gente não dá o devido cuidado que a gente deveria dar pra gente mesmo. Por isso que, olha, em alguns momentos você tem que entender isso. Isso não quero me falar nada. Belas palavras do Jal, concordo com você também. Concordo com tudo que você disse. Tá conseguindo me ouvir? Tá baixo? Desligou seu microfone, velho. O que eu falo tá baixo. É isso? Seu microfone tá desligado, velho. Seu microfone tá desligado. Foi que na hora que o telefone ligou, abaixou aqui. Tranquilo. Mas você ouve o que a gente fala? Bem? Tá, daqui eu vou escutar, botar o ouvido aqui mais de perto. Pronto. Eu estava dizendo que eu não tenho mais o que falar, porque o que você falou, eu concordo plenamente. Só tinha um detalhe que eu ia falar, que era que a gente aqui do centro, do Bravo Nordeste, lá de Arembebe, a gente está fazendo um movimento para angariar fundos e comprar cestas básicas para doar para as pessoas. A gente está mapeando as pessoas que estão com necessidade, tanto que compõem o centro, né, as pessoas que iam para a doutrinária, lá de Arembebe, como outras pessoas também da comunidade no entorno do centro, para poder fazer essas doações. Então, quem puder fazer a doação, ou quem já doou e puder divulgar que a gente está fazendo isso, por favor, nos ajude. Tá? Meu pai está colocando no grupo dados do cartão de doação, ele vai colocar depois daqui da reunião também. Então, ficar atento aí para passar para frente isso. Hoje a gente já fez uma compra, não foi? Na verdade, a gente colocou uma meta de 40 cestas nesse mês. O mês passado a gente começou com 20. Divulgamos aquilo que a gente estava falando antes, né? Às vezes a gente fica na inércia, né? Como foi falado. E ficou vontade de ajudar, aquela coisa. Até ajuda, mas teria condição de ajudar mais. Quando alguém diz assim, pô, vamos juntar aqui para a gente fazer alguma coisa, aí esse canal aparece. Então, a gente já está com 60 cestas, material comprado, o pessoal já está montando, e vamos lutar para que isso vá crescendo a cada mês, né? Todos os meses, e vamos em frente. Né? É importante aquilo que já falou no início. Nesse caso, é importante divulgar, falar, pedir ajuda, porque uns podem ajudar mais, outros menos, e muitos precisam de ajuda. A gente tem que fazer esse encontro aí.
na nossa casa, muitas vezes, mas pode mandar um dinheirinho, a gente vai juntando ali, aí alguém vai direcionar isso para que possa aliviar um pouco o sofrimento de quem está na nossa casa. É isso. Eu pedi ajuda aí de quem puder, ajudar também essa campanha. E vou botar no grupo aí depois, tá? As contas para as doações. É isso. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar, que a gente está falando em caridade, né? Outro dia nós recebemos uma mensagem de um irmão nosso, um amigo espiritual, que às vezes vem no Evangelho aqui em casa, dá algumas mensagens e tal, e tem nos alertado já de algum tempo com relação a aquilo que nós podemos fazer pela humanidade, por quem precisa, pelos nossos conhecidos, por quem a gente também não conhece, mas está passando por sofrimento, que é de uma importância imensa, não só, vamos dizer assim, para a humanidade, mas como instrumento de trabalho para essa imensa falange de espírito do bem que estão atuando aqui, que é a oração. A gente tem orado muito pouco, minha gente. É de graça. Não leva quase tempo nenhum. Não precisa nem ninguém saber o que a gente está fazendo. Tirar, separar, reservar alguns momentos do dia, todos os dias, para orar, para vibrar, como o João até já falou, já falou sobre isso também. Né? Orar. Né? Vamos orar mais, precisamos orar muito mais, para que essas energias que nós vamos gerando, produzindo com o nosso pensamento positivo, com a nossa oração, com a nossa vibração, possa ser carreado, né, para ir neutralizando as energias, né, dos nossos irmãos que não querem ainda que a humanidade avance. É isso que eu queria também lembrar. É interessante não tentar criar um horário para fazer um evangelho diário mesmo, assim, nesse período de pandemia aí, né? Eu acho que seria fundamental, assim, ter um horário. Se não puder ter um horário fixo, fazer algum momento do dia com as pessoas que estão dentro da casa, né? Para fortalecer os vínculos e fortalecer a energia da casa. Acho que é algo que é bom que já crie esse hábito, né? Que você já tem um horário ali que você já vai fazer essa oração, aí facilita, tá? Ter um horário assim, fazer um evangelho diário, nem que seja uma coisa rápida, já que se for muito difícil fazer, nem que seja uma coisa mais simples, a conexão diariamente. Eu acho interessante o Paulinho falar isso aí, porque eu sei que ele está conseguindo fazer isso na casa dele, né? Com a mãe, com a avó, com as pessoas que convivem com ele. E eu acho isso fantástico, porque é difícil, é muito difícil, né? Assim, mas temos que ter o nosso evangelho uma vez por semana, pelo menos. Se puder fazer outros dias, melhor ainda. Mas nós, cada um de nós, independente de horário, temos que ter esse compromisso. Temos que fazer esse compromisso de orar o máximo que puder, sempre que for possível. Esse é, inclusive, um pedido da espiritualidade, que precisa dessas boas vibrações para realizar o trabalho deles em nosso próprio benefício, isso passar. É isso, gente. Mais alguém? E é interessante que às vezes até uma casa que tenha muitas pessoas, se uma pessoa sozinha fizer, já tem já é uma coisa, porque já cria uma conexão ali, uma abertura. E às vezes se tiver mais duas pessoas da casa, já é melhor ainda. Então, aí aqui em casa, às vezes faz duas pessoas, né? Mas em vez de as três, né? Às vezes não dá pra fazer as três, às vezes passa a semana toda só com duas pessoas fazendo. E aí já é alguma coisa, né? Porque Jesus falou, se tiver duas ou mais pessoas em meu nome, eu estarei lá. Tem uma frase, parece com essa, não sei se é assim. Já o que sabe dessas palavras, já. Diga aí se é isso mesmo. Tá certo. Bom, minha gente, se ninguém quiser mais se manifestar, eu quero
devolver a palavra para o Jal aí para saber se ele quer ainda fazer algum fechamento, falar mais alguma coisa, se despedir, para a gente já ir caminhando para a nossa prece de encerramento. E de antemão agradecer de coração aí, viu, Jal? Muito interessante as suas falas, muito enriquecedora. Para mim, pelo menos, eu acho que trouxe, assim, alerta para muita coisa simples que a gente, às vezes, não percebe nesses ensinamentos sobre a caridade, sobre a prática mesmo da caridade no dia a dia. E uma coisa que, inclusive, eu até estava me lembrando agora, que nós sequer temos a caridade nos nossos seres queridos, como deveríamos. Às vezes a gente até ajuda materialmente, tal, como pode, ou dar um apoio. Essa semana eu fui surpreendido por um irmão meu, mais velho, que mora sozinho e tal. A gente sempre se fala, troca mensagem e tal. Mas tem alguns dias, por causa da correria mesmo da vida, porque nós estamos trabalhando em casa e às vezes é muito trabalho, e ele me mandou um puxão de orelha pelo Zap, né? O que está acontecendo? Cadê você? A gente não se falou mais. Poxa, o que está acontecendo com a família, com a humanidade? Pessoas não estão se importando mais com as outras e tal. Foi uma coisa assim que me chocou até porque... Porque eu achava que estava dando atenção, né? Mas eu percebi que não estou dando. Então, nós podemos fazer isso, nós temos que falar com... É uma mensagem de Zap, uma mensagenzinha de voz, é uma ligaçãozinha, 10 minutos, 20. Como é que você está aí? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Não é? E é tão barato, tão fácil, tão simples de fazer, a gente, a maioria das vezes, não faz. Quando vê, o tempo já passou, uma semana, um mês, sem nem ter notícia do nosso ente querido. Essa é uma forma de caridade muito importante, que a gente muitas vezes passa batido e não faz. É isso. Não. Enfim, só para finalizar mesmo, eu agradeço a vocês também, mais do que nunca, essa oportunidade que me dá para fazer a minha caridade também, porque eu já exercito um pouquinho a caridade, e sem falar que faço uma coisa que eu gosto. Pô, falar para mim é um negócio legal, mas eu acho é uma das coisas que eu gosto de fazer na vida, por sinal. Então, para mim também é um prazer, é o meu processo de colaborar, já que é dessa maneira que Jesus disse que era que eu tinha como colaborar, é dessa maneira que eu colaboro. Então, eu agradeço também profundamente a você pelo convite e também pelo, como é que você disse, pela coragem de ficar me ouvindo praticamente uma hora falando. Coragem não, foi uma caridade grande que você fez conosco. E eu quero aqui já deixar o nosso convite para futuramente, daqui a mais algum tempo, quando você tiver um espaço na sua agenda, né? E possa voltar para nos falar sobre esse tema ou sobre outro tema qualquer que você ache interessante. Não se preocupe, tendo possibilidade a gente trabalha. Pronto. Então é isso, minha gente. Então, obrigado de coração por todos, né? Eu fico até triste, sentido de aquelas pessoas que normalmente participam da nossa live. Hoje, vários não apareceram, não sei se foi a culpa da TIM, né? Vamos dizer que foi culpa da TIM. Enfim. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Viu? Acho que Paulinho tá gravando aí, né, Paulinho? Então, depois a gente pode disponibilizar para as pessoas poderem assistir e aproveitar esses ensinamentos também. E alguém que fala mais alguma coisa? O Fábio queria falar? Não. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Beth. Só agradecer, irmão, aí pela excelente palestra aí, viu? Volte mais vezes. Valeu aí, irmão. Agradeço também aí a Jal pela presença, fortalecer aí. Tamo junto, nunca mais te vi, já tô te vendo, nem que seja já mato um pouco a saudade de mal, né? Valeu aí, irmão. Tamo junto. E agradecer também, já esquecendo a Paulinho aí por essa ponte aí que tem feito com vários irmãos da Seara Espírita, do trabalho com jovens, né? Que eu estou sabendo que já trabalha com esse trabalho de jovens, ajudando a formar aí, a criar
jovens conscientes, cidadãos melhores, né? Eu tenho 3 filhos aí que vêm de movimento de juventude e que já conhecem já há muitos anos, pelo que eu estou sabendo. Então, eu quero agradecer também de coração por isso. Pelo quanto você me ajudou a educar... Anos. Pelo quanto você me ajudou, você e tantos outros, Paulo Robinson, Peixinho, essa turma de abnegados aí, trabalhadores do bem, tem ajudado a educar esses jovens para um mundo melhor. Obrigado de coração mais uma vez. E obrigado, Paulinho, aí, pela ponte que tem feito com esses irmãos trabalhadores do bem que tem vindo aqui conversar conosco. Tá bom? Então vamos escutar agora a prece com a nossa irmã Beth, nossa prece de encerramento. De agradecimento. Então, meus irmãos, vamos aquietando, nos aquietar, fecharmos os nossos olhos e mentalizar o Mestre Jesus, o nosso Jesus amado que esteve conosco nesse planeta. Vamos mentalizar a sua imagem amorosa e elevar os nossos corações, os nossos pensamentos até Ele. Amado Mestre Jesus, nós aqui estamos reunidos em Teu nome, trazendo os ensinamentos através desse nosso irmão, que Deus abençoe, e nos conduzindo a novos momentos de amor e paz, rogando o Senhor Jesus que abençoe esse nosso planeta, esses nossos irmãos todos, nós que somos necessitados da sua misericórdia e do seu amor. Envolve-nos, Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos que se encontram enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, ou ao encontro daqueles que estão recebendo essa pandemia que aí está. Não podemos deixar de pensar nela, porque somos todos filhos de Deus necessitados de amor, de fraternidade, de entendimento da sua misericórdia. Abençoa-nos, Jesus. Nos conduz a todas essas pessoas, todas elas, que estão nesse momento ligadas a esse trabalho do dia. E também, Mestre amado, abençoa toda a nossa humanidade, todos os nossos filhos e irmãos, que nesse momento passam por necessidades e precisando de ajuda. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos conduz no teu caminho sempre. Ajuda-nos, Senhor, a seguir, amando, perdoando e ajudando aqueles que estão à nossa volta e a tua humanidade, através da nossa prece, da nossa oração, do nosso sentimento amoroso de amor e paz. Muito obrigado, Jesus. Que a tua luz bendita se estenda por toda a humanidade e por todos nós. Que a tua paz permaneça em nossas almas e nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Envolvendo a todos Jesus querido com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem implementar. Envolvendo a todos Jesus querido com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem implementar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, cai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus seja sempre com todos os filhos do Senhor. a paz, Muita paz, muita luz. Que assim seja. que assim seja. Meu povo, no final dessa hora a gente tem o costume de tirar uma foto. Então todo mundo que estiver por aí, ligue suas câmeras, se possível, e também, se não possível, apareçam para sair na foto. Nossa! Legal. Cadê, gente? Cadê vocês?
Apareça aí. Cadê? Tá faltando gente. Tiraci, Rebeca. Podem aparecendo ali, Rebeca. Ó. Já encolhidíssima. Essa de diversas conversas. Pelo certo.